No dia 14 de abril de 1935, o sol nasceu nas grandes planícies americanas, com um brilho que há muito tempo não se via. Depois de anos de uma seca que castigava o solo e a alma de quem vivia ali, aquele domingo parecia um presente. O céu estava azul e as pessoas saíram de casa para ir à igreja, fazer piqueniques ou simplesmente sentir o calor na pele. Ninguém poderia imaginar que, em poucas horas, o dia se transformaria na noite mais absoluta e sufocante que o país já testemunhou. Esse evento ficou conhecido como o Domingo Negro, o ápice de um desastre ambiental e humano chamado Dust Bowl. O que começou como uma brisa fresca no norte, logo se transformou em algo assustador. A temperatura caiu drasticamente em questão de minutos. No horizonte, uma linha escura e sólida começou a crescer, avançando como uma cordilheira em movimento. Não era uma tempestade de chuva. Era uma parede de poeira preta com mais de 1.600 quilômetros de largura e quilômetros de altura. Quando aquela massa atingiu as cidades, a visibilidade caiu para zero. As pessoas não conseguiam enxergar a própria mão estendida na frente do rosto. O meio-dia virou meia-noite. Para entender como chegamos a esse ponto de ruptura, precisamos olhar para os anos 1920. Naquela época, houve um incentivo enorme para que os agricultores quebrassem o solo das planícies para plantar trigo. A grama nativa, que tinha raízes profundas e segurava a terra no lugar mesmo em tempos difíceis, foi removida aos milhões de hectares. Enquanto chovia, tudo ia bem. Mas quando a seca chegou no início da década de 1930, o solo exposto e seco virou pó. Sem a proteção da vegetação, o vento constante das planícies transformou o coração dos Estados Unidos em um deserto flutuante. O Domingo Negro foi o golpe de misericórdia. A poeira era tão fina que passava por frestas de portas e janelas vedadas com panos úmidos. Ela cobria a comida, as camas e entrava nos pulmões. Milhares de pessoas, especialmente crianças e idosos, começaram a sofrer de uma condição chamada pneumonia de poeira. O ar que eles respiravam era terra pura. O gado morria nos pastos com o estômago cheio de areia e os pulmões petrificados. A natureza parecia ter se voltado contra a humanidade com uma fúria física. Um dos detalhes mais estranhos desse dia foi a eletricidade estática. A fricção das partículas de poeira no ar gerava uma carga tão forte que aparelhos de rádio queimavam e carros paravam de funcionar, porque o sistema elétrico entrava em curto. Se duas pessoas tentassem dar um aperto de mãos, a descarga elétrica era tão violenta que poderia derrubar as duas no chão. As pessoas amarravam correntes nos para-choques dos carros para que elas tocassem o solo e descarregassem a energia, tentando evitar que o veículo pegasse fogo. Muitos acreditaram, de forma literal, que o fim do mundo tinha chegado. Em uma época sem redes sociais ou comunicação instantânea, quem estava dentro da tempestade achava que o país inteiro estava sendo engolido. O pavor era palpável. Milhares de famílias abandonaram suas fazendas, carregando o que podiam em carros velhos e partindo em direção a oeste, fugindo de uma terra que não lhes dava mais nada além de morte e sujeira. Essas pessoas foram chamadas de refugiados ambientais, e sua jornada marcou profundamente a cultura americana. O Domingo Negro não foi apenas um evento climático extremo. Foi o resultado de uma gestão catastrófica do solo e do desrespeito aos ciclos naturais. Ele forçou o governo a criar novas leis de conservação e a ensinar os agricultores a cuidar da terra de forma diferente. Mais de 90 anos depois, os relatos daqueles que sobreviveram à escuridão de 1935 servem como um aviso. Quando o equilíbrio da natureza é quebrado com força demais, a resposta dela pode ser uma força que nenhuma tecnologia ou vontade humana é capaz de deter.